graça e paz sobre a tua vida. O que nós temos procurado? De quem nós temos nos cercado? Nós temos cercado daquelas pessoas que nos ensinam, nos falam da vontade de Deus, que falam o que precisamos ouvir? Ou o que temos feito é nos cercado de pessoas que falam sobre o que desejamos ouvir? Isso é extremamente importante pensarmos e refletirmos sobre essas coisas, pois são diferentes. Uns falam do que nos agrada, outros falam daquilo que nós precisamos ouvir, precisamos fazer, e da maneira como devemos viver que honre e agrade ao Senhor. Normalmente ouvir daquilo que é da vontade de Deus não vem ao encontro dos nossos desejos e nem de nossos sonhos. Paulo, instruindo a Timóteo, ensinando a Timóteo em sua segunda carta, fala sobre esse aspecto. Fala da maneira como ele deveria agir e da maneira como ele deveria anunciar e da maneira como ele deveria instruir as pessoas. Podemos fazer o mesmo, agirmos como Paulo e sermos como Timóteo em obediência, mas também tem um aspecto do que temos nos cercado e da maneira como temos nos ouvido. Isso está lá na segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, do verso 1 ao verso 4, que diz: Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que julgará todos os seres humanos, tanto os que estiverem vivos como os que estiverem mortos. Eu ordeno a você, com toda firmeza, o seguinte: por causa da vinda de Cristo e do seu reino, pregue a mensagem e insta em anunciá-la, seja no tempo certo ou não. Procure convencer, repreenda, anime e ensine com toda paciência, pois vai chegar o tempo em que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento, mas seguirão os seus próprios desejos. Mas chegará um tempo em que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento, mas seguirão os seus próprios desejos e arranjarão para si mesmas uma porção de mestres que vão dizer a elas o que elas querem ouvir. Essas pessoas deixarão de ouvir a verdade para dar atenção às lendas. Bom, primeiro, acerca de nossas vidas. O que nós temos feito? De quem nós temos nos cercado e a quem temos procurado? Pessoas que falam o que desejamos ouvir? Pessoas que falam aquilo que atende os nossos desejos e o nosso coração e nos alegra? Ou temos nos cercado de pessoas que nos ensinam sobre a vontade de Deus, e a vontade de Deus fala de fazermos da nossa vida uma oferta em favor das pessoas? Temos que entender isso. Jesus disse, e ele foi muito claro acerca disso: quer ser meu discípulo, negue a si mesmo. Negar a si mesmo quer dizer: morra para os seus desejos, morra para a sua vontade, tome a cruz. Cruz é instrumento de morte, morra de fato. E siga a mim, siga o meu modelo. Qual é o modelo de Cristo? O fazer da vida uma oferta em favor das pessoas. Fazer da vida uma oferta para ser instrumento para o cumprir, o realizar e o revelar de Deus neste mundo. Esta é uma verdade muito simples. Quando buscamos os nossos desejos, quando buscamos os nossos sonhos, a nossa vontade, dificilmente, ou quase que, será impossível cumprir a vontade de Deus, pois são opostas entre si. Um fala de morte, o outro fala de querer viver. E não dá para viver a vontade de Deus nos cercando de pessoas que falam aquilo que nos agrada. Temos que nos cercar de pessoas que nos ensinam, que nos falam da vontade de Deus, do querer de Deus para as nossas vidas. Temos que honrar, glorificar a Deus. E glorificar a Deus, ser o instrumento dele, ser vaso útil para ele,
quer dizer que temos que negar a nós mesmos e seguirmos o modelo que ele deixou de oferta, de agir em favor do outro, de olhar e levar a vida de Deus para o outro, ser reconciliador dos homens com Deus. E para isso implica em viver a vontade do Pai. Fazer como Cristo, que embora no jardim expresse sua vontade, fala do seu querer e do seu desejo, se submete ao Pai. É assim que precisamos viver. É assim que precisamos ser zelosos. Temos que nos empenhar, temos que ser zelosos, ansiar pela vontade do Pai. Conhecer a vontade do Pai e ser instrumento do Pai neste mundo. Revelando Jesus Cristo por meio das nossas ações, de nossas palavras e de nossas reações diante das situações e diante das pessoas. Manifestando o fruto do Espírito que revela a paciência, que revela amor, longanimidade, que manifesta a virtude de Deus, que revela graça, misericórdia. Estamos aqui, neste mundo, salvos por Deus, por sua graça, mediante a fé em Cristo Jesus, não para viver a nossa vontade, mas para sermos instrumentos para revelar o reino de Deus neste mundo, manifestar as virtudes de Deus e manifestar o amor e a compaixão para com todas as pessoas. Que a gente possa entender isso, que a gente possa compreender essa vontade do Pai e nos sujeitarmos a essa vontade, como filhos que desejam manifestar, revelar e honrar o Pai. Que a gente possa entender isso e fazer da nossa vida uma oferta que agrada a Deus, instrumento de justiça dele, para a glória e louvor do nome dele. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.